RCP Notícias. Hora certa, 7 da manhã, em Cabo Verde. Vamos agora para notícias no primeiro jornal, a abrir os títulos que fazem esta edição. O Procurador-Geral da República ordena a abertura de instrução para esclarecer denúncias em São Vicente e em Mosteiros, denúncias proferidas por candidatos durante a campanha eleitoral. O PICV pede a anulação dos resultados na localidade de Ribeira Prata, em Tarrafal de São Nicolau. Uma candidata do MPD aparece como escrutinadora na Assembleia de Voto. O PICV vai faltar à reunião da primeira Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais do Parlamento, que começa hoje a aprovar na especialidade a proposta de lei do que revê o Estatuto dos Municípios. A SIDA já é uma epidemia controlável em Cabo Verde, a caminho da eliminação em 2030. A secretária executiva do Comitê de Coordenação de Combate à SIDA, Celina Ferreira, assegura que as medidas estão a ser aplicadas. Hoje, o Dia Mundial de Luta contra a SIDA, no passado dia 1, é assinalado com um ato central. Cabo Verde está a responder positivamente a nível da proteção social, agora a atingir 60% da população. A posição é do representante da Organização Internacional do Trabalho em Cabo Verde. É apresentado hoje na praia o boletim estatístico, o segundo sobre proteção social. O UNICEF acolhe o 6º Seminário Internacional Caminhos Africanos. É a 4ª edição, estão na praia estudantes brasileiros e professores. As taxas cobradas pela Cabo Verde Airlines para transporte de instrumentos musicais, uma das questões colocadas ontem pelos artistas ao Ministro da Cultura e Indústrias Criativas na Boa Vista. O presidente eleito norte-americano Donald Trump quer o perdão pelos seus crimes, aproveitando a decisão de Joe Biden de perdoar o próprio filho. Conhecidos os destaques, confira agora o desenvolvimento destas e de outras notícias numa edição que tem a assinatura do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. O Procurador-Geral da República ordena a abertura de instrução de 2 processos com vista ao apuramento de factos denunciados por candidatos às eleições autárquicas do passado dia 1. O candidato da UCID à Câmara Municipal de São Vicente, neste caso António Monteiro, imputou a uma candidatura adversária factos que configuram a prática de crimes de tráfico de drogas de alto risco e de associação criminosa para o tráfico de droga e ativa e passiva de eleitor, lê-se num comunicado publicado ontem. Além disso, o candidato do Movimento para a Democracia à Câmara Municipal de Mosteiros, neste caso Isidoro Gomes, imputou à candidatura adversária do PICV factos que configuram a prática de crime de corrupção ativa e passiva de eleitor. Os processos, as instruções pelos crimes que disse há pouco vão ser instruídos na Procuradoria da República da Comarca de São Vicente e na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros. As operações de apuramento geral das eleições autárquicas de 1 de dezembro continuam em vários concelhos com verificação dos votos nulos à lupa. Caso de São Lourenço dos Órgãos, em que a Câmara Municipal é dividida, mas favorável ao PCV por apenas um voto. Em Tarrafal de São Nicolau a situação é diferente. Uma candidata do MPD como escrutinadora na Assembleia de Voto em Ribeira Prata, com 166 eleitores inscritos. A questão já está no Poder Judicial, com um pedido de anulação dos resultados apresentado ontem à tarde.
peço desculpas, apresentado ontem à tarde pela candidatura do PICV. A informação é confirmada pelo cabeça de lista à Câmara Municipal, Hipólito Barreto. Nessa mesa de Assembleia de Voto na Ribeira Brada, constatamos irregularidade, ou seja, a candidata do MPD desempenhou funções de escrutinadora na mesa. Em suma, essa cidadã, essa candidata, esteve a fazer boca de urna durante todo o processo de votação. E esse facto, obviamente, constitui uma irregularidade. Isto é, uma irregularidade grave. Viola o Código Eleitoral. O PICV conhecia esse facto? Após a constituição da mesa, a nossa delegada chamou também a atenção sobre esse facto. Constatou que havia essa irregularidade e reportou isso para a mesa. Infelizmente, esse processo continuou até o fecho do processo de votação, até às 18. Estão a pedir a anulação do resultado ou a repetição da votação? Nós reportamos isso para os senhores juízes conselheiros do Tribunal Constitucional e nós respeitamos as leis e acreditamos nas instituições do país. E o que é que nós esperamos? Vamos esperar que a justiça seja feita. Os resultados apurados no dia 1 dão vitória ao MPD com 2 vereadores, seguindo-se o PICV também com 2 e o Movimento Independente com 1 vereador, nem mais que o ainda presidente da Câmara Municipal, José Freitas. A anulação dos resultados em Ribeira Prata, sem a repetição da eleição, provoca um volte-face. O PICV ganha a liderança do Conselho de Tarrafal de São Nicolau. A primeira sessão plenária da Assembleia Nacional, depois das eleições autárquicas, tem lugar daqui a uma semana. O projeto da ordem do dia inclui um debate com o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, a pedido do PICV. 3 propostas de lei estão em agenda: a nova lei orgânica do Banco de Cabo Verde e alterações aos estatutos dos magistrados judiciais e dos do Ministério Público que visam a redução pontual do período de estágio. A iniciativa do Governo que aprova a revisão do Estatuto dos Municípios entra hoje à tarde em processo de aprovação na especialidade em sede da primeira Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais e já é certo que vão estar ausentes os deputados do PICV por motivos que começam em abril passado, quando da aprovação na generalidade da proposta de lei. O líder do grupo parlamentar do PICV aponta 2 factos para justificar a ausência de hoje. Primeiro, o bloqueio à sua própria proposta do Estatuto dos Municípios. E propôs um conjunto de reformas substanciais ao nível da organização do poder local em Cabo Verde, designadamente a sua parlamentarização. O cabeça de lista mais votado seria o Presidente da Câmara Municipal. Introduzimos ainda a questão da limitação dos mandatos, que corresponde, digamos, a uma ansiedade também ao nível do debate que tem havido na sociedade cabo-verdiana, e fora isso, um conjunto de outras reformas. E o Governo, em reação a isso, disse que também iria estudar e apresentar uma proposta de lei. Agendaram o diploma sem o consenso prévio, uma vez que nós entendíamos que matérias dessas deveriam merecer o consenso prévio no seu agendamento, tendo em conta a maioria necessária para a sua aprovação. João Batista Pereira lembra as explicações do Governo sobre a retirada de todas as matérias que exigem 2/3 para avançar com o agendamento da proposta que aprova o Estatuto dos Municípios. Sendo contra o procedimento adotado na aprovação deste diploma, que consideramos necessitar de uma maioria de 2/3 nos termos da Constituição, porque tem a ver com a eleição e estatuto de titulares de órgãos das autarquias locais. E a Constituição, no seu artigo 176, se for ver a linha I, é explícita em como matérias estatutárias devem ser aprovadas por maioria de 2/3, e neste contexto não vamos participar. E se o diploma avançar até o fim, o PICV promete acionar o Tribunal Constitucional para a fiscalização abstrata e sucessiva. No entanto, João Batista Pereira deixa a porta aberta para negociações e entendimentos de consenso. Nós entendemos que há naturalmente soluções e uma delas passa por cancelar esta reunião de aprovação na especialidade
do diploma, nós pararmos o processo, permitir, por exemplo, também que o PCV possa agendar o seu projeto e que seja, de facto, com o compromisso da sua aprovação na generalidade, para que esta matéria seja remetida a uma comissão paritária entre os dois grupos parlamentares e a UCID, para nós fazermos os entendimentos todos e depois fazer a aprovação do novo estatuto dos municípios cabo-verdianos em sede de especialidade na plenária da Assembleia Nacional. O Estatuto dos Municípios já tem quase 30 anos de vigência. A SIDA já é uma epidemia controlável em Cabo Verde, a caminho da eliminação em 2030. O prazo é estabelecido pela secretária executiva do Comitê de Coordenação de Combate à SIDA. Celina Ferreira reafirma que a eliminação da transmissão do VIH e também da sífilis de mãe para filho já é uma realidade irreversível. Isso é um dado adquirido em Cabo Verde, já todas as crianças nascem saudáveis, em termos de acompanhamento, há toda uma equipa preparada para isso e Cabo Verde está a preparar para pedir a certificação da eliminação, que é um processo, não é? Que é um processo como se fez com o paludismo, é um processo e estamos a trabalhar nisso. É uma das questões que vão ser abordadas no ato central que assinala o Dia Mundial de Luta contra a SIDA, adiado do passado dia 1 para hoje, devido justamente às eleições autárquicas. A secretária executiva do CC-SIDA vai apresentar os resultados do último inquérito biocomportamental sobre o consumo de droga e a sua relação com o VIH. Segundo as evidências que nós dispomos até hoje, o grupo que tem maior prevalência do VIH são os homens que fazem sexo com outros homens. 9,5%, que é maior. Temos também os trabalhadores de sexo, onde a prevalência do VIH é de 4,6%. Nos usuários de drogas, 2,5%. E nas pessoas com deficiência, 2,3%. E nas pessoas reclusas, 2,3% também por cento. São os últimos dados, não é? Sim, últimos estudos realizados em 2024 são inquéritos recomendados para tomar decisões, ajustar políticas de prevenção as mais adequadas possíveis e também melhorar a intervenção. E é por isso que o nosso quadro estratégico recomenda ações focalizadas de proximidade para prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento psicossocial. O ato central que decorre esta manhã no auditório do Banco de Cabo Verde começa com a intervenção da Presidente da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com o VIH, Josefa Fernandes, é encerrado o ato pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves. Cabo Verde está a responder positivamente a nível da proteção social, agora a atingir 60% da população. É a posição do representante da Organização Internacional do Trabalho, Fernando Sousa, e vem isto a propósito do segundo boletim estatístico sobre proteção social que é lançado Ernestina Lopes hoje na cidade da Praia. O primeiro boletim estatístico sobre a proteção social foi lançado em 2022 e foi considerado algo inovador em Cabo Verde, conforme sublinhou o representante da OIT em Cabo Verde, Fernando Sousa. É um trabalho que vem de longe, começou a ser desenvolvido desde 2018, ao nível do projeto Action Portugal, que é um projeto que é implementado pela OIT. Desde 2018, que tem havido um trabalho, uma formação específica ao nível dos PALOP e Timor-Leste, que são, no fundo, os países abrangidos por este projeto. Verificamos que Cabo Verde está num bom ritmo. Agora está a melhorar ainda mais a informação estatística e dando sequência aos dados que foram trabalhados anteriormente, o período de 2016 a 2020.
No caso de Cabo Verde, o que se verifica desde 2020 é que a cobertura aumentou de 51,4% da população para 60,3% em 2023. Algo notável, considera o representante da OIT. E quando comparamos estes dados ao nível daquilo que é a globalidade dos países, e de acordo com o último relatório mundial da proteção social que foi lançado em setembro deste ano, verificamos que efetivamente a nível global só há pouco é que a maioria da população mundial, ou seja, mais de 50%, tiveram acesso a pelo menos um tipo de cobertura da proteção social. Enquanto que Cabo Verde já está ao nível de 60%. É algo que é notável, e mais notável ainda, penso, é de facto o crescimento sustentado que tem demonstrado, o que revela de facto um desejo de todo Cabo Verde em melhorar a situação, em responder às situações de maior vulnerabilidade e maior em situações de pobreza. O lançamento do segundo Boletim Estatístico sobre a Proteção Social acontece hoje e será presidido pelo Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. O 4º Seminário Internacional Caminhos Africanos começa hoje na Universidade de Cabo Verde. O objetivo é empoderar os estudantes no combate ao racismo. A assinatura do jornalista Ailson Martins. A Universidade de Cabo Verde foi selecionada pelo Ministério da Igualdade Racial do Brasil para receber o 4º Seminário Internacional Caminhos Africanos através de intercâmbios de curta duração entre estudantes, segundo a presidente da organização deste evento. Tem como objetivo contribuir para o combate ao racismo, para a promoção da igualdade racial, através de intercâmbios de curta duração para países africanos, latino-americanos e também caribenhos. Então, promove a cooperação acadêmica entre as instituições de ensino. Então, as relações são entre Universidade de Cabo Verde e Universidade Federal do Maranhão. O 4º Seminário Internacional Caminhos Africanos visa promover o diálogo entre a diáspora e o empoderamento da população negra contra o racismo, conforme Karine Gomes. A primeira ação para combater o racismo é que os nossos estudantes se empoderem como negros e sintam o poder de ser negro. Estão questões relacionadas à história de Cabo Verde, também questões relacionadas diálogos, sobre questões relacionadas à juventude, empreendedorismo, empoderamento dessa nova leva, relações étnico-raciais, e também visitas aos nossos museus, campo de concentração, circuito cultural da Cidade Velha, workshop sobre tranças. Nós vamos também ter a oportunidade de assistir documentários cabo-verdianos. Além de estudantes da Universidade de Cabo Verde, participam 50 estudantes brasileiros e professores. O 4º Seminário Internacional Caminhos Africanos decorre de hoje até o próximo dia 13 de dezembro. As taxas cobradas pela Cabo Verde Airlines para transporte de instrumentos musicais é uma das questões colocadas pelos artistas ao Ministro da Cultura e Indústrias Criativas num encontro Arieta Barros realizado ontem à tarde em Salrei. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas presidiu esta terça-feira encontro sobre a formalização da classe artística. No evento que aconteceu na Escola Secundária da Boa Vista, foi apresentada a proposta do Estatuto do Artista, documento extremamente importante para a classe, considerou Augusto Veiga. É um projeto que nós queremos finalizar, encontramos do anterior ministro e achamos que também a Ilha da Boa Vista tinha que ter acesso a esse documento para haver um maior conhecimento do mesmo e também algum debate sobre o mesmo. Mas para nós a formalização do setor é extremamente importante e principalmente a Ilha da Boa Vista, que tem como base o turismo e onde praticamente quase todos os músicos e artistas da Boa Vista passam também pelos hotéis. Então
a questão da formalização é transversal e para nós é muito importante, em especial aqui na Boa Vista. O evento contou com a participação de vários artistas, produtores e agentes culturais. A taxa cobrada para transportar o instrumento musical foi uma das questões abordadas pelos participantes. Sim, é uma situação que já temos conhecimento, que está a gerar muito desagrado na classe artística, porque, sinceramente, eles estão a ser taxados e discriminados de uma forma que nenhuma outra classe está a ser a nível dos transportes internacionais e internos, e só por uma companhia, que é a nossa companhia de bandeira. Então não faz muito sentido, sendo um país da música, que isso esteja a acontecer. Nós já entramos em contato com a empresa e tudo vamos fazer para clarificar essa situação. Boa Vista tem um potencial artístico muito grande, palavras do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, mas a seu ver é preciso organizar e transformar este potencial. O futuro do mundo está em África e em Angola também. É uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se encontra em Angola para uma visita de 3 dias. Biden realçou que a democracia é a chave para gerar resultados concretos para os povos e, nesse sentido, a cooperação entre Angola e Estados Unidos tem sido uma força positiva na criação de oportunidades. Donald Trump aproveita o perdão de Joe Biden ao seu filho Hunter Biden para pedir a anulação da sua condenação. Os advogados do presidente eleito Donald Trump solicitaram formalmente a anulação da sua condenação criminal no caso Stormy Daniels, pelo qual foi considerado culpado de pagamentos ocultos. Mencionam o perdão de Joe Biden para apoiar o seu pedido. Namíbia tem pela primeira vez uma presidenta. Trata-se de Netumbo Nandi-Ndaitwah, eleita com 57,31% aos 72 anos. Candidata da SWAP, pode tornar-se a primeira mulher a ocupar o cargo. O governo francês, Carlos Santos, enfrenta hoje 2 moções de censura apresentadas pela esquerda e pela extrema-direita. O governo fez passar, com base num famoso artigo 39, que permite aprovar o orçamento sem passar pelo Parlamento, mas diga-se que são necessários 288 deputados, que um número que está ao alcance da esquerda para fazer cair o governo, e o presidente francês Emmanuel Macron já disse que não quer abandonar o palácio. Passam agora sensivelmente 22 minutos das 7 da manhã. Está concluída esta edição do primeiro jornal. O Júlio Vera Cruz Martins regressa à antena quando forem 7 da manhã, mais 30 minutos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.